Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de escritores que foram condenados por suas obras ou pensamentos ou ações. É sobre esses escritores que eu quero comentar um pouquinho, mas antes queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem lá no Insta com conteúdos mais curtinhos e tem a newsletter gratuita sobre suspense e romance, link tá sempre na descrição. Hoje eu quero falar um pouquinho desses escritores e vou lá para o passado, para o século XIX, para Oscar Wilde. Sim, porque nós deveríamos estar lendo Oscar Wilde e o Retrato de Dorian Gray. De fato, acho que vocês até estão conseguindo ler, eu é que estou atrasada no Projeto Clássicos, mas isso não significa que eu não esteja lendo já alguma coisa, me inteirando dos assuntos. E aqui me deparo com a história um tanto tocante de Oscar Wilde, que lá em 1895, depois da publicação um tanto polêmica do Retrato de Dorian Gray, a principal ficção dele, obra-prima do Oscar Wilde, ele começa a sofrer, assim que ele publica, críticas inúmeras da obscenidade dessa obra, da indecência dela. Os próprios editores começam a cortar trechos para que fique mais palatável para essa sociedade tão rigorosa. E somado a isso, ele começa um relacionamento, uma amizade com Alfred Douglas, que é filho de um marquês. É claro que acaba evoluindo para um romance. Passam-se, acho que 2 anos, ele acaba entrando com um processo contra o marquês que se volta contra ele. Então ele vai ser condenado, vai ser processado e condenado por flagrante de indecência. E vai ficar 2 anos preso. Preso e condenado a trabalhos forçados. Aí a gente pode imaginar, não, gente, isso aí é coisa do século XIX. Alan Turing foi na metade do século passado que aconteceu exatamente a mesma história. O detalhe é que eu acho que ele optou por uma castração química, ao invés de ser preso. O Oscar Wilde acabou ficando preso 2 anos. Quando ele saiu, ele estava na pobreza, difamado. Ele assume um pseudônimo, ele vai para a França. E é graças aos amigos que ele consegue sobreviver, mas não por muito tempo. Em 1900 ele morre numa situação muito difícil em Paris. Pois é, gente, olha só. E foi uma ficção. Ficção, não é realidade, é ficção, usada aí para a gente discutir ideias, debatê-las de forma aberta, colocar os monstros no palco ou nas páginas. Pois é, mas teve pessoas que pagaram com a vida ou com a prisão por colocarem essas ideias tão claramente explícitas. Baudelaire, vou voltar um pouquinho mais no tempo. Baudelaire foi em 1857 que escreveu As Flores do Mal, poemas, 100 poemas, alguns deles considerados indecentes, ultrajantes à moral. Ele foi processado e teve que pagar multa e retirar os versos que não eram condizentes com a opinião desses críticos. Sim, pagou multa, retirou os poemas e seguiu em frente. O que aconteceu também com outro grande escritor, Flaubert, após a edição de Madame Bovary, teve que responder um processo por ofender a moral e a religião. Sim, com uma ficção, cenas ficcionais foram para um tribunal, mas ele foi absolvido. A gente viu, infelizmente, essa semana
uma outra amostra desse tipo de intolerância, numa justiça bárbara, com um escritor que há muitos anos escreveu versos que, para os olhos de alguns, eu ia falar do Islã, são os extremistas do islamismo, né? Não são todos, são os extremistas que o condenaram à morte. Ele viveu escondido até então, protegido, e agora que ele imaginava que isso tinha arrefecido e que ele podia viver uma vida supostamente normal, olha o que acontece. E é 1922, 2022. Eu acho que eu tô em 1922 mesmo, né? Mas é 2022, gente. Eu não tô no século XIX, a gente tá no século XXI. Enfim, mais um caso dos mais icônicos. Tenho aqui Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, lá nos idos de 1849, participava de reuniões para discutir a vida sob o regime do czar, do czarismo, e isso era totalmente vigiado pelo czar, que mandou prender todo mundo. E olha, o Dostoiévski nem era um dos mais aficionados por política, por essas questões. Ele estava mais ligado à arte dele, a escrever, a aprimorar isso, a ser recebido pelos leitores, mas foi preso. Ficou um ano quase preso. O irmão dele também foi muita gente presa. O irmão foi logo liberado, mas ele não. Apesar de não ter todo esse envolvimento, mas culminou com ser condenado, como todos os amigos ali presos, ao fuzilamento, e eles foram divididos em grupos para serem fuzilados num determinado dia. Mesmo, todos foram para a cerimônia de fuzilamento, divididos nesses grupos. O primeiro grupo foi colocado no paredão com aquela... Aí já colocaram o capuz, as armas foram apontadas, preparar, atirar. Nesse momento, alguém grita: não, parem, o czar acabou de perdoar todos vocês. Então, vocês vão para a Sibéria fazer trabalhos forçados, mas vocês estão perdoados. A sorte, acho que foi, de certa forma, a sorte do Dostoiévski estar no segundo pelotão. Ele assistiu a todo esse teatro que foi armado pelo czar para receber esse suposto perdão. E para ele, isso foi algo que o iluminou. Ele teve uma epifania, provavelmente, naquele momento. Eu não sei que termo a gente daria, mas para ele ficou exultante, eufórico, porque ele tinha se salvado. E mesmo que ele fosse para a Sibéria, ele estava feliz da vida, porque ele continuava vivo e poderia escrever. E foi nesse momento que a literatura dele sobe alguns níveis. Já era algo incrível que a gente vê em Noites Brancas, por exemplo, mas a gente vai ter obras como Crime e Castigo, de um homem que viveu esse tipo de experiência. Mas já vocês podem imaginar, foi um teatro, por isso que... Não, gente. O primeiro pelotão tinha um amigo, eram todos conhecidos. Um dos amigos dele estava nesse primeiro pelotão que foi pro fuzilamento, colocou o capuz. Esse cara, gente, enlouqueceu. Ele nunca mais foi o mesmo, pirou. Porque imaginem, você tá esperando o tiro explodindo na tua cabeça. E aí, não, vocês foram perdoados. O cara pirou. O Dostoiévski, que era um ser humano diferenciado, que tem esse tipo de experiência tão dramática de morte, tão próxima, e se ilumina com isso e leva esse tipo de conhecimento, esse tipo de aprendizado tão profundo para a literatura dele, que é algo incrível. Enfim, gente, era isso. Eu queria aqui citar alguns, tem mais, gente, mas para esse primeiro vídeo, alguns escritores que, devido às suas obras, seus pensamentos ou suas ações,
e nas suas obras de ficção foram condenados à prisão, responderam processos ou foram quebrar pedra na Sibéria. Mas enfim, é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.